Graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Hoje eu fiquei nervoso, viu? Foi muito rápido, quando apareceu meu nome, fiquei nervoso. Mas é motivo de gratidão e agradecimento a Deus. Irmão, mesmo sentado como vocês estão, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Amém? Deuteronômio, capítulo 26. Vamos ler a palavra do Senhor. E será quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e possuir e habitarem. Então tomará das primícias de todos os frutos da terra, que tu cede da tua terra, que te dá o Senhor, o teu Deus, e porá no cesto, e irá ao lugar que escolheu o Senhor, o teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virá o sacerdote que naquele dia for, e hoje declaro perante o Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado e exaltado sempre seja teu nome, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite, ó Pai, que já falasse aos nossos corações, meu Deus. Muito obrigado. Nos prepara, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, eu possa diminuir, ó Pai, tu possa crescer, ó Pai. Me ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando a irmã Andréa me convidou para trazer a palavra do Senhor nessa noite, e eu passei o resto desses dias orando, e nada. Ontem eu cheguei em casa, fui dormir à tarde, e me acordei umas 5 e pouca, aí eu disse, agora eu vou ler. Aí fui ler, e era 1 hora da manhã, hoje eu estava acordado. Mas Deus é fiel em tudo. Deus é fiel em tudo, em tudo, em tudo. Lá no Salmo, para que o irmão preste bem atenção nessa leitura, lá no Salmo 92, Salmo 92, a partir do verso 2, o salmista escreveu assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. O que estão plantados na casa do Senhor florescerão no átrio do nosso Deus. Amém? Amém. Irmão, eu fiquei, lendo esse salmo do salmista, e ele diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão. A palmeira, a vida da palmeira, ela é longa. A vida de uma palmeira é muito longa. E as suas folhas, elas sempre estão por cima. Quando chega no cetro do Líbano, ele diz assim: quando chega no cetro do Líbano, essa outra planta, ela é muito interessante. Como Deus é maravilhoso. Ela, aos 3 anos, ela consegue, a sua raiz, ela consegue aprofundar 1,5 metros. Ela consegue, com 3 anos de vida, a sua raiz, ela já tem 1,5 metros de profundidade. E ela consegue chegar a uma altura de 40 metros. Ela consegue chegar a uma altura de 40 metros. E quando ela chega a essa altura de 40 metros, todo mundo consegue ver. Todo mundo. Ela consegue sobreviver sem a chuva, porque a sua raiz consegue
água sem a chuva. Ela consegue. O cedro do Líbano, ela é resistente, suporta vento, calor, e não depende da chuva. Mas ele diz assim: também o cristão pode viver não da dependência dos momentos e da circunstância. Quando ele está plantado na casa do Senhor, porque a dependência dele é Deus. Não há circunstância que consegue abalar um cristão quando ele está enraizado na casa do Senhor. Independente da circunstância. Teve um São João que eu saí daqui, tinha muita chuva, parei o carro na mangueira, e eu perguntei ao cidadão, quanto é o milho? Aí ele disse assim, é tanto. Eu disse, por que tão caro? Ele disse, porque choveu muito. Eu disse, se não chovesse, estava caro. Choveu, está caro. Aí, quando o salmista ele escreve, ele diz, o cristão, quando ele está plantado na casa do Senhor, independente de qualquer coisa, ele é forte. Ele suporta qualquer coisa quando ele está enraizado na casa do Senhor. Só que o cedro do Líbano, ele não consegue, o seu crescimento é demoroso, devagar. Ele não consegue, não é aquela que você planta hoje, com um ano você vai ver, não, ele demora. Irmão, nessa noite, toda promessa que o Senhor já fez na sua vida vai chegar um dia. E quando chegar, todos vão ver. Mas dependendo da circunstância, ela vai chegar. Porque você está enraizado na casa do Senhor. Vai demorar? Vai. O cedro do Líbano demora, é devagar, é lento o seu crescimento. Mas um dia vai chegar. O texto que nós lemos nessa noite, no capítulo 1, Moisés já está na fronteira de entrar na terra prometida. E ele chama o povo para dar as últimas instruções de como o povo deveria viver naquela terra. E ele chama o povo e ele diz assim, ó, quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus dará por herança. Irmão, todo lugar, todo emprego, toda casa, todo lugar que você sobreviver ou trabalha, você tem que ser grato a Deus. Em qualquer lugar da sua vida, você tem que ser grato a Deus. Teve um tempo desse que quando eu ia receber o meu salário, eu nunca agradeci a Deus. E teve um dia que eu disse assim, menino, está errado. Se é pouco, se é muito, eu tenho que agradecer a Deus. O certo é a gente ir cantando esse hino que a gente cantou, o segundo hino nessa noite, quando fosse receber o salário, a gente ir cantando. De gratidão a Deus pelo salário que a gente vai receber. As pessoas às vezes murmuram o lugar que mora, o trabalho que tem, não é grato a Deus pelo que tem, pela casa, pelo trabalho, pelo salário, não, só faz reclamar.
Na semana de oração, a Leandra disse assim, a gente tem que dar graças a Deus, porque nós somos brasileiros e possamos adorar a Deus qualquer hora e qualquer lugar. Eu fiquei pensando, meu Deus, não é verdade? Mas de vez a gente agradecer a Deus, porque somos brasileiros, temos esse livre, poder adorar, não. Eu queria ser americano, queria ser alemão, queria ser isso, queria ser aquilo. Mas eu disse, meu rapaz, não é verdade. Quando chega no versículo 2, aí ele diz assim, então tomará das primícias de todos os frutos da terra, que trouxer da terra que te dá o Senhor teu Deus. E porá num cesto, irá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Irmão, se a gente fizer aqui uma pesquisa nessa noite, se tiver 2 padeiros aqui, tem muito. Se tiver, eu acho que só tem um. Se tiver um mecânico, nem esse irmão Mauro está aí, só tem irmão Mauro, e assim tem. Mas naquela época, o tudo desse povo era gado e lavoura. Gado e lavoura. Era o tudo deles. Mas a alegria de dar ao Senhor primeiro. A alegria de dar. É isso que Moisés dá, olha, faz isso. Eu fui olhar, ler o texto da viúva que deu as 2 moedas. E o texto diz assim, ela deu tudo que tinha, o seu sustento. E Jesus estava observando. Mas não foi porque ela deu as 2 que Jesus ficou contente, não. Foi a alegria, aquela adoração de fazer aquela oferta. Muitas vezes, eu mesmo já fiz isso. Ih, rapaz, só tenho isso, vou dar isso. Mas não é assim. Na hora de ofertar, se é R$2, se é R$1, é uma hora de adoração, de alegria, fazer aquilo com alegria, de adorar o Senhor, ser grato a Deus. As primeiras horas que eu nunca parei para pensar nisso, por que essa corda? E as primeiras horas, porque é o tudo. É a mente limpa, um coração limpo, a gente está dando tudo. E Deus provê o resto do dia. Mas a alegria de fazer o tudo. O nosso culto, ele já começa em casa. A alegria de vir para a igreja adorar o Senhor, aquela alegria. Aquela gratidão de, meu Deus, eu estou com vida, eu estou com saúde, eu vou dar tudo a Deus, vou para a igreja. E a gente já vem de casa com aquela alegria no coração. É isso que Moisés estava dando as últimas instruções na fronteira antes de entrar. No versículo 3, o povo viveu um bom tempo no Egito e suas plantações não eram na terra deles. Aquelas terras não pertenciam àquele povo. Mas aqueles povos sempre estavam plantando, sempre estavam acreditando, sempre estavam crendo que um dia a hora ia chegar. Irmão, aonde a gente estiver, sempre vai ser um altar de adoração ao Senhor. Se a casa é alugada, vai ser um lugar de adoração ao Senhor e de gratidão a Deus. Se o emprego não é aquele que você sonhou, mas vai ser um lugar de adoração e agradecimento a Deus. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Deus tem me abençoado. Quando Moisés estava na fronteira, Moisés disse assim, olha, da onde o Senhor nos tirou, por onde a gente passou os 40 anos no deserto. Irmão, se eu for olhar para a minha vida, da onde eu vim,
o que eu tinha. Eu digo, meu Deus, o Senhor é muito maravilhoso na minha vida. Mas muitas coisas eu tive que mudar. Muitas coisas eu tive que reconhecer que eu estava errado. Mas aonde é que eu consegui aprender? Na casa do Senhor, plantado na casa do Senhor. Culto de oração, semana de oração, auxílio do alto. Semana dos jovens, semana de oração, foi uma bênção na minha vida. Teve um dia que eu me sentei, eu disse, querem saber quem vai pregar. Senhor, muito obrigado porque está aqui. O Senhor falou grandemente ao meu coração. Nós temos que ser grato ao Senhor, grato ao Senhor. O capítulo 5. Deus sempre vai ouvir sua oração. Sempre vai ouvir sua oração. Quando os 10 leprosos, veja mesmo, quando os 10 leprosos, Jesus está indo a caminho de Jerusalém. Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. E quando ele olha aqueles 10 leprosos gritando, ele para, os 10 leprosos para. E ele vai e diz, volta e mostra o sacerdote. E quando ele volta, que Jesus olha, só tem um, Jesus disse, não foram 10. Irmão, a gratidão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Mas a gratidão é uma das coisas que alegra o coração de Deus. Quando a gente é grato a Deus, Deus faz coisas na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus. Muitas coisas eu tive que mudar. Muitas coisas eu tive que mudar. Mas eu tive que mudar, não foi para o Senhor me abençoar, não, porque eu era já abençoado por Deus. Muitas coisas eu tive que mudar. O salmista, quando ele escreve o salmo, ele diz assim, que o cetro do Líbano, ele vai crescer, ela consegue crescer 40 metros de altura. Mas o tempo que ela vai levar para chegar a esses 40 metros de altura não é hoje nem amanhã, não. A sua promessa, o anseio do seu coração, aquilo que você já colocou na fogueira, no culto da fogueira, vai chegar. Só que a preocupação de Moisés com o povo, porque a bênção já tinha chegado na vida daquele povo. Na medida que o Senhor ia me abençoando, Ele foi me abençoando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Por quê? Preparação, capacitação. Porque tem muitas bênçãos, se chegar do dia para a noite, a gente se perde. Por isso que Moisés estava dando as últimas instruções àquele povo. Irmão, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque dar o primeiro ao Senhor de tudo
é confiança, é gratidão. Mas cada dia na nossa vida é um crescimento. Mas a gente só consegue fazer isso se nós estiver plantado na casa do Senhor. Amém? Irmão, tem um pão que é interessante isso. Ele se chama baguete francesa, ela. Só que ela sofre muito na minha mão, porque ele é natural, ele é um pão baguete francesa natural, mas ela sofre muito na minha mão. Ela vai para a câmara a primeira vez, vai a segunda, vai isso, vai para aquilo. Só que quando ela entra no forno, a 200 graus, ela é na esteira. Quando eu boto ela na esteira, que eu puxo a esteira, que ela fica na pedra, com 2 minutinhos, você vê ela levantar com as duas pontas assim. Você consegue ver ela levantar as duas pontas. Sabe por que Moisés estava dando aquelas instruções? E o salmista, no Salmo 92, vai acontecer qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Mas ao meio de tudo isso, se a gente conseguir, a gente consegue ainda olhar para Deus. A gente consegue olhar para Cristo. Ao meio de tudo isso, a gente ainda está olhando para Cristo. E quando a gente consegue olhar para Cristo, a gente começa a olhar para trás. Meu Deus, que Deus está me abençoando. Meu Deus, eu preciso ser mais grato a Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente, meu Deus, eu era um lamaçal do pecado, todo sujo. O Senhor me tirou, me limpou. Eu preciso melhorar cada dia. Porque se a gente não olhar para Jesus, a gente não consegue ver nada. Ao meio de tudo isso, o cedro do Líbano, ele consegue viver sem a chuva. Porque a raiz dele está bem profunda. E se nós estiver plantado na casa do Senhor, olhando para Jesus, a nossa raiz estará bem profunda e qualquer tempestade, qualquer circunstância da vida, a gente consegue manter firme na casa do Senhor, sempre olhando para o Senhor. Amém? Amém? E que Deus nos abençoe nessa noite.